Fala pessoal, muito bom dia. Começando o Morning Call na parte de Equities aqui no Instagram da H de Investimentos, segunda-feira, dia 22 de março de 2021. Vamos começar a falar um pouquinho sobre os mercados. Bom, primeiramente, na semana passada nós tivemos um dia favorável de fato, a sexta-feira com ganhos na casa de praticamente 1.400 pontos. Foram ganhos, retornos de fato interessantes, nesse movimento de retomada. Até fechamos a semana finalmente, no positivo, depois de termos penado ao longo das últimas, mas voltamos, portanto, para o patamar acima dos 116 mil pontos, o que obviamente é algo bastante positivo, uma retomada favorável. Na sexta-feira a gente acompanhou esse movimento positivo por aqui, à medida que lá fora estava um movimento positivo também. A Nasdaq estava de fato avançando à medida que os yields dos treasuries recuavam, como a gente vinha falando todos os dias aqui sobre essa necessidade, e ao mesmo tempo o governo federal fechando um contrato super importante com a Pfizer e com a Janssen para adquirir 138 milhões de doses de vacina contra a Covid-19. Dessa forma, acompanhamos empresas do setor de óleo e gás por aqui, tendo uma performance muito sólida, Petrobras subindo, o Pão de Açúcar disparando nessa data também com as vendas, em meio às restrições, o pessoal vendo que de fato está descontado, e aquela a perspectiva de que pode haver uma oferta de uma empresa que o Pão de Açúcar tem uma grande participação lá na França, e isso traria uma liquidez relevante para essa participação e, logicamente, então passaria a ser precificada de maneira mais simples no Pão de Açúcar. O Banco do Brasil acabou começando o dia em queda à medida que teve a demissão, de fato, a renúncia, no caso, do seu ex-CEO, André Brandão, mas acabou fechando em alta, tá? Eu acho que o mercado, de certa forma, já esperava esse movimento, como eu tinha dito para vocês ao longo da última semana. Bom, sobre fluxo, eu tenho trazido constantemente os dados de fluxo de investimentos por aqui. Primeiro deles, investidores individuais, no dia 17 de março, que foi o último dia divulgado pela B3, quarta-feira da semana passada, os investidores individuais acabaram retirando 1,5 bilhão da B3 nessa data, mas o saldo no ano segue positivo em 16.768 milhões de reais, enquanto o gringo, investidor estrangeiro, ingressou na bolsa com 1,254 bilhão de reais em 17 de março. Tá? O saldo de gringo no ano está positivo em 15.257. Então, pessoa física acabou entrando nesse ano até o momento com um pouquinho mais de 1,5 bilhão acima de gringo. Tá? E obviamente quem vendeu nesse momento foi de fato os institucionais. Bom, quanto à pandemia e vacina, tá? Temos algumas coisas importantes. Eu já falei sobre a antecipação dos feriados em São Paulo, que o Bruno Covas acabou determinando, e a B3 não vai acompanhar, tá? Essa mudança de data, esse fechamento, enfim. A bolsa vai continuar funcionando normalmente nessas datas, tá? Então, para quem trabalha no mercado, sem feriado, e para quem opera, mais dias, então, para ganhar ou perder dinheiro com a bolsa, portanto, aberta por aqui. Já no Rio de Janeiro, provavelmente a gente vai ter algo semelhante, tá? A expectativa ali de 10 dias de feriados consecutivos, um período de 10 dias onde as pessoas vão ficar mais restritas. Vamos ver o andamento em outras cidades que também estamos acompanhando noticiários que pode ocorrer. Bom, outras notícias importantes dessa situação, primeira delas, temos que a COVAX Facility enviou pela primeira vez o seu lote aqui para o Brasil e acabou chegando ontem, no domingo. E à medida que as vacinações têm andamento em outros países, estamos acompanhando o índice de aprovação dos seus presidentes tendo uma grande elevação. Isso agora ocorreu nos Estados Unidos, tá? Para quem não acompanhou, os Estados Unidos está em um ritmo muito acelerado de vacinação, já vacinou 124 milhões e 500 mil pessoas, até o momento que eu peguei pela última vez esse dado, ontem à noite, e à medida que essa vacinação tem se acelerado a ritmos até acima do que era previamente esperado, estamos acompanhando a aprovação de Joe Biden crescendo também em mesmas proporções, tá? Então, quem diria, vacinação
e índice de aprovação de presidente caminhando lado a lado. Não é tão difícil de imaginar, né? Mas it is what it is. Bom, vamos falar agora sobre o que está acontecendo com o mercado nessa manhã. Primeira coisa, super importante que a gente tem que falar, Turquia. Eu nunca falo da Turquia aqui, mas hoje a grande notícia é referente a este carinha aqui, Erdogan. Tá? O Erdogan, que é o presidente da Turquia, ele acabou decidindo por demitir o seu banqueiro central, né, o presidente do Banco Central, pois ele acabou, né, o banqueiro do Banco Central, o presidente do Banco Central, enfim, como vocês aceitem melhor essa frase, enfim, acabou determinando na semana passada, junto com aquela semana do Copom, né, do Federal Reserve, também através do FONC determinando taxa de juros, por lá na Turquia eles fizeram um movimento similar aqui do Brasil, elevaram a taxa de juros a níveis acima do que, né, o mercado esperava, mas o presidente da Turquia não gostou nem um pouco dessa história, mandou o cara embora, tá? Com isso, ontem à noite, enquanto o mercado de câmbio tinha aberto, futuro de câmbio, né, tinha aberto, a lira caía, depreciava 20% em relação ao dólar, tá? Imagina você entrar aqui, então o real, né, subir. Se o real deprecia 20%, a gente está falando, né, de pelo menos mais de R$1 na conta, né? Então ia para 6 e alguma coisa. Foi o que aconteceu na Turquia, deu uma estabilizada, tá? Então acabou voltando para algo em torno de 10% essa depreciação, mas a intervenção foi tão grande no mercado que acabou dando circuit breaker por lá, tá? Intervenção tão grande do governo, né, na tomada de decisão econômica do país, que nesse momento a elevada incerteza acabou resultando num circuit breaker na bolsa por lá. Agora, assim, 2 pontos, né? O primeiro, a gente aprovou a autonomia do Banco Central na Câmara nessas últimas 2, 3 semanas, o que mostra como um avanço importante para o país, né? Para que investidores se sintam confortáveis em investimentos de longo prazo, sem que haja intervenções que possam, né, de fato mudar na perspectiva de longo prazo do país, então um avanço institucional super importante. E além disso, vamos acompanhar, né, o desenrolar dessa questão em relação a outras moedas emergentes. Nessa manhã a gente não estava vendo grandes impactos, mas assim quando eu terminar de passar as notícias corporativas eu vou falar como está sendo a abertura aqui no Brasil, tá? Bom, nos Estados Unidos uma abertura positiva, o Dow praticamente estável, o S&P subindo alguma coisinha, mas Nasdaq subindo 0,8, tá? E isso ocorre porque os yields dos Treasuries recuam. Parece que o Jerome Powell voltou a reforçar, né, que eles vão continuar fazendo de tudo no âmbito da política monetária para continuar estimulando a economia do país. E esse movimento, né, obviamente, continuou corroborando para que a taxa, né, voltasse um pouquinho nessa manhã e a Nasdaq disparasse. Bom, outros destaques importantes a gente tem em mente, né, sobre commodities. Petróleo estável, sem muita coisa a comentar, mas o minério de ferro despencou quase 6% em Dalian novamente, após, né, a maior cidade siderúrgica da China, a Tangshan, elevar as medidas de fiscalização a violações de regras quanto à qualidade do ar, restringindo a produção, tá? Então, essa restrição na produção volta a pressionar a cotação do minério de ferro no mercado internacional. A gente pode continuar vendo uma pressão nos papéis do setor por aqui. Nessa manhã, não sei se deu tempo do Ale comentar antes, mas o relatório Focus já demonstra, né, com investidores esperando que a Selic para 2021 finalize o ano em algo em torno de 5%, tá? Esse número estava em 4,5% na semana passada, agora foi para 5%. E por que isso é curioso, né? Saiu um relatório do Credit Suisse nessa madrugada, nesse fim de semana, enfim, onde o banco manteve recomendação outperform, né, ou seja, com desempenho acima da média do mercado para os bancos privados do Brasil, num relatório que menciona a correlação positiva da trajetória de alta da taxa básica de juros com o setor bancário, tá? Então,
é mais ou menos o momento atual, muito embora, né, a pandemia não seja tão trivial assim. Legal? Vamos falar agora sobre notícias corporativas nessa manhã. Temos algumas importantes sim por aqui. Primeira delas, a frota brasileira de automóveis chegou a 10,2 anos e é a mais velha dos últimos 25 anos. Notícia super curiosa do meu ponto de vista, né? Isso só demonstra como as pessoas se sentem cada vez menos confortáveis em comprar um carro zero no Brasil. 2 meses depois de anunciar um plano de reestruturação do Banco do Brasil, o presidente, né, que acabou deixando a instituição, André Brandão, até conseguiu fechar algumas agências. Ele conseguiu fechar na casa de 90 agências, o plano incluía um total de 361 agências no projeto inicial. Tá? Então conseguiu, mas não implementou nem talvez 40% ali do que era a meta inicial. Bom, Credit Suisse, portanto, eu disse, né, ele manteve a recomendação de outperform para os bancos. Vamos ficar atentos, né, com esse movimento de ciclo de alta de juros, se tem um impacto positivo, portanto, para o setor. Quanto a bancos, BTG Pactual publicou seu edital de convocação de Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária, em que propõe o desdobramento de ações da companhia na proporção de 1:4. O evento vai ocorrer no dia 9 de abril. Então fica atento, né? Se você tem BTG, quando chegar nessa altura e caso seja aprovado, se você tem um papel, você terá, portanto, depois da data em questão, 4 ações ao invés de uma, só que também o preço das suas ações serão divididos por 4, né? É isso que significa o desdobramento, sempre visando, portanto, maior liquidez para os papéis, as ações da empresa em questão. Bom, Petrobras reduziu o preço da gasolina em 5% nas refinarias, né, nesse último sábado, e o valor do diesel permanece mantido. Porém, vale sempre destacar, apesar desse movimento de redução no preço nas refinarias, isso leva tempo para chegar, né, na bomba, no posto. Então, aí, os relatos que nós temos é que na bomba, por enquanto, permanece um movimento de alta nos preços. Tá? Os últimos dados que temos, de fato, é que os preços estão se elevando ainda nos postos de gasolina. Bom, a Lynx informou que obteve, né, na verdade, recomendação de aprovação da Superintendência Geral do CAD sem restrições para a fusão, né, com a adquirente de cartões Stone. Segundo a empresa, não houve recursos de terceiros nem convocação pelo Tribunal do CAD. O Pão de Açúcar informou que Jorge Faisal, atual diretor de multivarejo do grupo, ocupará a posição de diretor-presidente. Em razão da conclusão da cisão do Açaí, o executivo irá substituir Christoph Hidalgo e a TIM vai migrar 100% para a nuvem. Né? A operadora fez um acordo com a Oracle e a Microsoft e fechará data centers próprios. Bom, quanto a ofertas, temos que a 3R Petróleo informou ao mercado, né, eu já tinha dito na sexta-feira, mas vale ressaltar isso daqui, um follow-on de quase 17 milhões de ações ordinárias, tá, que serão emitidas, podendo ser acrescida no total de 35%, mais quase 6 milhões de ações. E a Log informou ontem à noite, né, a Log Commercial Properties informou ao mercado ontem à noite que irá realizar uma oferta pública de ações também, né, ou seja, um follow-on com esforços restritos de até 16 milhões de ações ordinárias. Vamos ver a abertura do mercado, deixei aqui meio que pronto. Uma abertura bem modesta, tá, pessoal? O Ibovespa futuro nesse momento caindo ao entorno de 0,25 para 115.580 pontos, mas é um gap relevante, um gap de quase 600 pontos em relação ao que aconteceu, né, no fechamento do Ibovespa na sexta-feira, e o dólar, portanto, em alta de 0,35, sendo negociado a 5,51. Tá? Então, sem grandes movimentos, mas uma abertura não tão positiva. Bom, Copel, o dividendo divulgado é após desdobramento. Eu não sei qual que é a data, tá? Mas coloca aí a data, põe Copel Dividendos que o primeiro link já vem. Eu não tenho de cabeça essa data. Você investe em cryptocurrency? Ontem à noite eu fiz uma live super legal com o pessoal da Hashdex, que é a gestora, né, carioca, focada em criptomoedas. E eu disse ontem, né, na live, que eu sou investidor de um dos fundos deles. Né? Então sim, invisto, mas através da Hashdex.
E o super ciclo de commodities, correção ou esfriou mesmo? Carlos, é que são duas coisas diferentes, né? Uma coisa, o superciclo está ligado à retomada da atividade dos países, taxa de juros básica baixas, tanto nos Estados Unidos quanto a reforma, né, a agenda de reformas que estamos acompanhando nos Estados Unidos, também quanto principalmente infraestrutura, pacote de estímulo fiscal por lá também, demanda chinesa, né, que nesse momento é a grande preocupação. Eles estão com enfoque grande de meio ambiente, mas vamos ver o que vai acontecer quando o patamar de minério cair, né? Eles estão batendo bastante nessa tecla, né, de preocupação quanto ao meio ambiente ali em Tangshan, mas vamos ver quando o preço do minério cair o que vai acontecer. A questão que estruturalmente, né, como posso dizer, não só para o petróleo, mas para as mineradoras, o cenário segue muito positivo. É uma questão pontual que a gente vai ter que continuar observando. Agora, sobre commodities em geral, o cenário não se altera, né? Estamos acompanhando ainda patamares muito altos de preço aqui de soja, de milho, de proteínas. O petróleo teve um recuo recentemente, né? Que nada mais do que uma realização de preço muito grande. Aí depois de um rally expressivo, voltou para os 62, 63 dólares. Então, estruturalmente, a gente não tem nenhuma alteração nesse momento. O que se alterou foi uma questão pontual chinesa, que agora a gente tem que entender qual que vai ser o tamanho, né, o desenrolar que isso vai se tornar. Bom, pessoal, 9h15, agradeço pela presença de todos, peço desculpa se eu não peguei alguma pergunta, mas já estamos aqui no nosso limite no horário de live, gostaria de agradecer a presença, portanto, e desejar uma ótima semana para todos vocês. Até mais, tchau, tchau.